Eu fiz aqui um programinha para ajudar os alunos que precisam estudar o tema sistema de numeração e o assunto valor absoluto e valor relativo de algarismos. Para usar o programa, você clica no link que está aqui na descrição do vídeo e você vai direto à página do GeoGebra, que é onde está o nosso programa. E quem é que precisa estudar esse assunto, sistema de numeração? É claro que quem precisa estudar provavelmente já sabe disso. Agora, só para relembrar, esse assunto é ensinado do 3º ano ao 6º ano. Então, quem está na escola, nessas séries aí, vai precisar estudar esse assunto. E esse programa é sobre valor absoluto e valor relativo de algarismo. É um dos assuntos dentro desse tema, sistema de numeração decimal. Quem precisa estudar isso também é quem vai fazer concursos para ingresso no 6º ano, por exemplo, colégios militares, colégios de aplicação, e também aquele pessoal que já passou dessas séries, mas está precisando estudar matemática básica, né? Quem está fazendo um curso de matemática básica para recordar os assuntos. Então tá aí um programinha para você treinar valor absoluto e valor relativo. Como é que esse programa funciona? A primeira coisa que você vai fazer, ó, tem aqui as instruções em azul, ó. 1. Escolha a quantidade de algarismos. Então, por exemplo, um aluno de 3º ano estuda isso aqui normalmente com 3 ou 4 algarismos. Então você vem aqui nesse controle e escolhe o número de algarismos. Eu vou colocar aqui 4 algarismos. Depois disso, você vai clicar em sorteie um número. Aqui, ó, novo. E ele vai sortear o número aqui, é claro, o número de 4 algarismos que você escolheu aqui. Se você resolver utilizar outra quantidade de algarismos, você tem que fazer outro sorteio. Tá, vamos voltar lá para 4 algarismos. 4 algarismos, novo, pronto. Ele sorteou esse número aqui, 4 unidades de milhar, 9 centenas, 5 dezenas e 4 unidades. Que número é esse? É 4.954. Tá, mas em vez de escrever o número direto, ele escreve dessa forma aqui. Quantas unidades, quantas dezenas, quantas centenas, quantas unidades de milhar e assim por diante. Bom, a seguir você vai formar o numeral usando as cartelas. Essas cartelas que tem aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu tenho que usar 4 unidades de milhar, você vai escolher aqui uma cartela de unidades de milhar. Olha aqui, ó. 1000 é uma unidade de milhar. Aqui 2, 3, 4. Eu vou clicar aqui então nesse 4. 4 unidades de milhar é a mesma coisa que 4.000. E essa história de usar cartela, ela serve para você visualizar o que é valor relativo e o que é valor absoluto. Esse número, quando ficar pronto, ele vai ter aqui um 4 e mais 3 algarismos, que são esses aqui. Agora, esse 4 aqui, ele na verdade não vale 4, ele vale 4.000. Esse é o conceito de valor relativo e valor absoluto. O valor absoluto desse algarismo é 4. Só que ele vale 4.000. Aqui nessa posição, na casa das unidades de milhar, esse 4 vale 4.000. Então, valor absoluto é 4. Valor absoluto é o algarismo sozinho. Valor relativo é levando em conta qual é a posição que o algarismo tem naquele número. Então, esse 4 aqui, ele vale 4.000 ou 4 unidades de milhar. A gente tem ainda aqui, ó, os outros 3 algarismos. 9 centenas, então aqui, ó, nas centenas, eu vou escolher 9. Se você escolher errado, não tem importância. Você vai lá, ó, eu escolhi errado de propósito, coloquei aqui 7 ao invés de 9. Não tem importância. Você vai lá, escolhe o correto e ele substitui. Vai tirar a errada e colocar a certa no lugar. A gente tem ainda aqui 5 dezenas, então as dezenas estão aqui, 5 dezenas. E finalmente 4 unidades, aqui 4 unidades.
Então você vai formar o numeral usando essas cartelas que tem aqui embaixo. Quando você terminar, tem certeza? 4954. 4954, tá certo. Aí você vai dar corrigir. Vai clicar nesse botão e ali acertou, claro. Isso aqui é fácil fazer, né? Beleza, então essa parte aqui a gente acertou. Se tivesse errado, ele iria escrever aqui o número correto, tá? Se você tivesse errado algum desses aqui. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Vou sortear outro número. Vou escrever um número errado. Escrevendo aqui o número errado. Escrevi aqui o número todo errado. Aí eu vou dar corrigir. Aí ele escreve ali o número correto, tá? 7927. 7927. Bom, depois de formar o número, seja certo ou seja errado, só que aqui você tem que prestar atenção que o número correto é esse aqui, tá? Esse aqui teve erro. Você vai clicar em próximo. E aí nós vamos para o quadro. No quadro você vai ter que responder aqui 9 perguntinhas. Coloca as respostas aqui, ele vai dar certo ou errado. Se for certo, ele vai escrever certo. Se você escrever errado, ele vai colocar aqui o valor corrigido. Então, quantas classes tem esse numeral? Para ver quantas classes, é só você ver quantos grupos de 3, da direita para a esquerda. Então, a gente tem aqui um grupo de 3, que é a classe das unidades simples. É uma classe. E aqui, esse algarismo, ele está sozinho, mas a classe dele é a classe dos milhares. Então, nós temos aqui duas classes. Vamos escrever isso aqui. Você clica aqui dentro e digita. 2, tem que dar Enter, tá? Para ele aceitar. Então, certo, são duas classes. Quantas ordens? Número de ordens é o número de algarismos. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, são 4 ordens. A terceira pergunta, tem que prestar muita atenção, porque tem dois tipos de conceitos aqui envolvidos, classes e ordens, e essa história também aqui de valor relativo e valor absoluto. E mais uma coisa, o número que a gente tem que considerar não é esse aqui, é esse. Esse aqui é o número que a gente fez errado, se lembra? Peguei as cartelas erradas de propósito. O número correto é esse aqui. Aqui, classes e ordens, eu respondi olhando para cá, fiz errado, tinha que ter olhado para cá. Mas a gente acertou aqui, por quê? Porque é o mesmo número de algarismos, aqui e aqui. Então, classes e ordens a gente acabou acertando. Mas essa pergunta aqui, agora você vai ter que olhar para o número correto, que é esse. Então, qual o valor absoluto do algarismo de primeira ordem? Olha aqui, primeira ordem, as ordens são posições de algarismos e elas são numeradas da direita para a esquerda. Então, a gente tem aqui primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Então, o algarismo da primeira ordem é esse 7 aqui. E ele está perguntando qual é o valor absoluto desse algarismo. Valor absoluto é o algarismo sozinho, é 7. Então, vamos colocar aqui 7. Digita aqui 7 e Enter. Quarta pergunta, qual é o valor relativo do algarismo de terceira ordem? Então, aqui, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Esse 9 aqui é o algarismo de terceira ordem, mas ele quer saber o valor relativo. O valor relativo desse 9 não é 9, é 900. Então, clicando aqui e escrevendo 900, vamos ter uma resposta certa. Pergunta número 5. Qual o algarismo de menor valor absoluto? Olha aqui. Algarismo de menor valor absoluto, o que é valor absoluto? É o algarismo sozinho. Qual é o menor que você tem aqui? É o 2. Esse é o menor. Então, qual é o algarismo de menor valor absoluto? É 2. Então, clicando aqui dentro, 2, e lá está, epa. Errado, a resposta certa é 9. Por que eu errei? É porque ele perguntou aqui
o maior valor absoluto. E eu respondi aqui o menor. Eu respondi 2, a resposta correta é 9, porque ele pergunta o maior valor absoluto. Tá vendo? Esse tipo de pergunta, ele te deixa mesmo confuso. Quer dizer, é uma pergunta trava-língua, que está perguntando negócio de valor relativo, valor absoluto, está perguntando negócio de ordem, e uma hora fala maior, outra hora fala menor, isso confunde mesmo. Então, maior valor absoluto é o algarismo sozinho, o maior deles é o 9. Então, vou colocar aqui 9. E aí a resposta fica certa. Certo? Vamos fazer com mais atenção para não errar. Pergunta 6. Quanto vale o algarismo de maior valor relativo? Ó, maior valor relativo. Quanto que são os valores relativos aqui? Ó, esse algarismo tem um valor relativo igual a 7. Esse aqui tem um valor relativo igual a 20. Esse aqui, 900. E esse aqui, 7.000. Então, esse algarismo aqui é o algarismo de maior valor relativo. E ele vale 7.000. Olha o que ele está perguntando. Ele está perguntando qual é o algarismo de maior valor relativo, ou ele está perguntando isso aqui, ó, é uma pergunta diferente. Quanto vale o algarismo de maior valor relativo? O algarismo de maior valor relativo é esse 7 aqui. Ele vale quanto? Ele vale 7.000. Então, essa resposta aqui é 7.000. 7.000. Enter. Então, muita atenção nessas perguntas aqui do final, hein? Pergunta 7. Qual o algarismo de menor valor absoluto? Menor valor absoluto. O que é valor absoluto? É o valor do algarismo sozinho. Então, se você considerar aqui um 7 sozinho, um 2 sozinho, um 9 sozinho e um 7 sozinho, o menor deles é qual? É o 2 sozinho. É esse algarismo aqui e o valor absoluto dele é 2. E é isso que ele está perguntando. Qual é o algarismo que tem o menor valor absoluto? É 2. O algarismo 2. Então, resposta 2. Pergunta 8. Quanto vale o algarismo de menor valor relativo? Valor relativo é aquilo. 7, 20, 900, 7.000. Isso que é valor relativo. O valor relativo leva em consideração qual é o algarismo e qual é a posição que esse algarismo tem no número. Então, o menor de todos é esse aqui, ó, é o 7. Porque os outros têm valores maiores. Esse vale 20, esse vale 900 e esse vale 7.000. O que vale menos é esse aqui. Então, quanto vale ele? Ele vale somente 7. Então, algarismo de menor valor relativo é 7. Finalmente, a pergunta 9. Qual o valor absoluto do algarismo das unidades? Olha aqui, algarismo das unidades. O algarismo das unidades simples é esse 7 aqui. E qual é o valor absoluto dele? Valor absoluto é o algarismo sozinho, é 7. Então, clicando aqui e digitando 7, Enter. Então, certo, 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 ficou com a nota 9. Por que não ficou 10? É porque esse primeiro aqui também vale ponto. A gente errou aqui de propósito, né? Senão teria sido 10. Agora você tem duas opções. Ou você vai clicar em próximo para repetir esse quadro aqui. Quer dizer, repetir o quadro não. Fazer outro quadro em cima desse número. Você vai ter o mesmo número, só que perguntas diferentes. Olha só, eu vou clicar aqui e olha o que aconteceu aqui. Foi mantido o mesmo número. As perguntas aqui ficaram diferentes. E a nota sumiu, foi apagada. É um teste novo. E aí você vai lá e responde. Agora, se você quiser, você pode vir aqui para o início. Ao invés de clicar aqui, para fazer um novo quadro com esse mesmo número, você vai clicar aqui em novo.
ele vai te dar outro número. Mas se você quiser colocar um número com uma quantidade diferente de algarismos, você tem que colocar isso antes. Primeiro coloca aqui, vou colocar agora números de 9 algarismos. E agora você clica em novo. Prontinho. Tem aí um número novinho para você formar. Tem cartela aqui até as centenas de milhão, tá vendo? Ó, isso aqui é centena de milhão, dezena de milhão, unidade de milhão, centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena simples, dezena simples e unidade simples. E esse foi o número que ele sorteou.